Mas o que é mais legal quando a gente analisa uma interação entre plantas que produzem venenos é que existem insetos especializados em se alimentar nessa planta que usa veneno. Então, o que esses insetos fazem? Eles desenvolveram alguns mecanismos, eu vou citar só dois aqui. Existem insetos que são capazes de detoxificar o veneno de determinadas plantas. Então, essa corrida armamentista fez com que os insetos desenvolvessem um mecanismo bioquímico, e esse mecanismo bioquímico é capaz de pegar aquela toxina e quebrar até aquela toxina e transformar em outra coisa. Então é bem interessante a gente olhar, e aí o que é mais legal de você entender esses mecanismos bioquímicos é que a hora que você compara o inseto que não tem de uma outra espécie, mas do mesmo grupo, com o inseto que tem esses mecanismos, você consegue perceber o caminho bioquímico que foi alterado. Ele fazia uma coisa no outro bicho e ele foi remendado para detoxificar toxina no outro. Existe um outro exemplo bem legal, que são os sequestradores de toxina. Então existem insetos que são especializados em sequestrar toxinas, e a hora que eles sequestram essas toxinas, além de conseguir comer a planta, o safado sem vergonha se torna resistente ou se torna venenoso para evitar os seus predadores. Então você tem lá o besourinho, você tem lá a formiguinha que come a planta venenosa de propósito e pega esse veneno e joga na própria carapaça. E a hora que ele joga esse veneno na própria carapaça, ele fica venenoso. E o que é mais legal ainda, aí vai o sapo e come o besouro, e o sapo rouba o veneno do besouro que roubou o veneno da planta. Então o sapo se torna venenoso, e não são todos, é só um exemplo, porque ele sequestra o veneno que foi sequestrado da planta. Quem produz o veneno é a planta, o resto é tudo safado sem vergonha que só rouba isso. Então é muito legal a gente entender e perceber e estudar esses mecanismos evolutivos e principalmente esses mecanismos bioquímicos para entender como que isso surge evolutivamente. E aí o Márcio fez uma pergunta: todos os sapos têm veneno? Todos, até os bonitinhos, Márcio? Todos mesmo. Alguns produzem venenos e outros sequestram venenos. Mas o que importa para a gente nesse momento da discussão são os insetos capazes de detoxificar o veneno das plantas. Porque olha que interessante, você tem uma pressão seletiva, uma corrida armamentista, e essa corrida armamentista selecionou insetos capazes de detoxificar, ou seja, de pegar a toxina que uma planta produz e transformar essa toxina em algo não tão tóxico ou em nada tóxico e conseguir continuar comendo aquela planta. Até que, durante a Revolução Industrial, lá no século XIX, que também foi seguida pela Revolução no campo, a gente entra na corrida armamentista entre insetos e plantas. Por que a gente entra na corrida armamentista entre insetos e plantas? Porque a gente quer aumentar a produtividade, nós queremos que as nossas plantas sobrevivam para produzir comida para a gente, e a gente não quer que os insetos afetem essa produtividade comendo as plantas. Como que a gente entra nessa história de corrida armamentista entre insetos e plantas? A gente entra na forma de um agrotóxico. Então a gente cria substâncias, ou a gente descobre substâncias químicas, e essas substâncias químicas têm um papel ao matar os insetos ou impedir que os insetos se desenvolvam. Isso protege as plantas contra a predação e aumenta a nossa produtividade, tá? É muito interessante a gente se colocar nesse papel de um membro da corrida armamentista. Por quê? Porque a gente vai passando, a gente vai usando esses agrotóxicos de maneira indiscriminada, a gente aumenta o uso desses agrotóxicos, é que eu não vou nem discutir se isso tem efeito na gente ou não, até uma época, até um momento em que os insetos
os insetos que antes eram afetados pelos agrotóxicos deixam de ser. Os insetos desenvolvem uma resistência ao agrotóxico. Agora prestem atenção. Se coloquem no papel de uma pressão seletiva, como se nós fôssemos as plantas a serem defendidas. Porque é esse o papel do agrotóxico. Você está colocando uma substância a mais. Se os insetos, em algum momento, por pressão seletiva, foram capazes de detoxificar as substâncias químicas tóxicas produzidas pelas plantas, é de se esperar que, se a gente insistisse demais nessa pressão, surgiriam insetos capazes de detoxificar determinados tipos de agrotóxico. E olha que foda, olha que espetacular, olha o que a gente pode usar para esfregar na cara de criacionista. Olha que mágico, porque isso é evolução por seleção acontecendo na nossa cara. É evolução esfregando na nossa cara o tanto que a gente é incompetente ou o tanto que a gente não tem o controle que a gente acha que tem. Por quê? Porque surgem os primeiros insetos que são resistentes ao agrotóxico. Os defensivos agrícolas, entre aspas, perdem eficiência. Os insetos que comiam as plantas antes voltam a comer por mais que a gente use agrotóxico. E o que é mais legal, aí vai um grupo de pesquisadores estudar como isso acontece. Tentar entender quais mecanismos bioquímicos são usados por esses insetos para fugir dos agrotóxicos. E aí surge um artigo publicado na Nature esse ano, que mostra a coisa mais linda do ponto de vista evolutivo. Que mostra como a evolução é incrível. E como a seleção natural é um negócio que acontece e que a gente tem milhares de evidências. Milhares, não é uma evidência. Milhares de evidências. Lembram que eu expliquei para vocês que você tem um caminho bioquímico. Você começa a colocar o agrotóxico, você começa a colocar uma substância tóxica nas plantas e você tem um remendo nesse caminho bioquímico para esse bicho começar a detoxificar essas substâncias. Então, olha que espetacular! Eu fico arrepiado de contar essa história para vocês. Os pesquisadores pegaram esses insetos que detoxicavam agrotóxico e foram tentar entender o que acontecia. E esses insetos que detoxicavam agrotóxico antes detoxicavam também a substância tóxica produzida pela planta. Então, esse mecanismo que antes só detoxicava a toxina da planta, evoluiu. Você teve uma convergência de resistência. Você tem um mecanismo bioquímico remendado para detoxificar agrotóxico. Não surgiu do nada. Não veio do espaço. Você já tinha o caminho. Ele só foi, entre aspas, aproveitado para detoxificar agrotóxico. Então você, a partir desse momento, tem um mecanismo que detoxifica a toxina da planta e a toxina que o homem joga lá. Se a gente se colocar como uma pressão seletiva, como o Márcio escreveu aqui, de um dos meus filmes favoritos, Nature finds its way. A natureza encontra o seu caminho. É só você dar tempo suficiente para isso acontecer. É mais uma evidência de como a evolução acontece na nossa cara, como a Lara disse, e não por um outro mecanismo que não o mecanismo de seleção natural. É a gente entrando como um mecanismo de seleção e os animais que antes não eram resistentes ao agrotóxico agora são.
Agora vamos voltar lá à nossa definição do que é evolução. Evolução não é melhora, evolução não é piora, evolução é mudança. Se evolução é mudança de frequência alélica e, consequentemente, uma mudança de uma característica de uma população hoje em relação ao que ela era antes, se você tem uma população que era pouco resistente ao agrotóxico e agora ela é muito resistente ao agrotóxico, isso é evolução. Essa é a mudança. Mudou, evoluiu. Mas, Emílio, melhorou, piorou, isso é melhor, pior, para quem é melhor, para quem é pior? Não importa. Do ponto de vista biológico, do ponto de vista de evidência da evolução, essa é mais uma evidência para a lista de milhares de evidências de que evolução é um fato e que seleção natural é sim um dos mecanismos de evolução. É um mecanismo de evolução. Negar essa evidência é negar tudo. Aí vai falar assim, não, mas veja bem. Não tem veja bem. Não vai ter veja bem. Ela não vai melhorar, não vai piorar, ela só vai mudar. Ah, Emílio, mas poxa, dá para saber que os bichos não eram resistentes antes e eles são agora? Dá. Tem os números aí. A gente não precisa, gente, para entender a evolução, a gente não precisa nem entender a parte bioquímica. A parte bioquímica é um passinho a mais. Mas se surgiu bicho resistente agora, nos últimos 30 anos, mudou. Se mudou, evoluiu. É isso. Aí foi Deus que alterou o inseto. É exato. Antes eles morriam, agora eles não morrem mais, Guilherme. É exatamente isso. Então, quando a gente tem esse tipo de conversa sobre o que é ciência, o que não é ciência, evolução X, Y, Z, se existe ou não, a gente sempre precisa lembrar da onde a gente está partindo. Qual é a premissa? Qual definição de evolução a gente vai usar? E se o cara não gostar da definição que a gente vai usar, a conversa acabou. Acabou. Por quê? Porque não tem como conversar. Porque as premissas são diferentes. Porque ele vai falar, tá bom, eu não aceito essa definição. E eu vou falar, tá bom, então a gente não conversa mais. Por isso que eu não vou participar desse tipo de discussão. Porque as premissas são diferentes. Aí o Pode Digitar colocou outro exemplo. Pode Digitar, a gente pode falar de N exemplos, eu acho que esse é um ótimo. O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, hoje cresce em água mais suja do que crescia antes. Porque a hora que a gente elimina a água limpa, aqueles bichos que só se reproduzem em água limpa não se reproduzem mais, aqueles que se reproduzem em água mais suja se reproduzem, você selecionou aquela característica. Seleção natural existindo, acontecendo, não existe uma outra explicação. Mudou a frequência de uma característica, consequentemente mudou a frequência alérica. Excelente exemplo. Resistência a antibióticos. Excelente exemplo. Seleção artificial causada pelo homem. A gente mudou as plantas. A gente só chama de seleção artificial que a gente se acha importante pra cacete. Mas é um exemplo de evolução. É a mudança de frequência alérica causada por um outro organismo. É um exemplo de evolução. A gente poderia falar de N exemplos aqui. E o que você tem nesse tipo de discussão são pessoas negando os exemplos clássicos. Eles têm que negar muita coisa, certo?